Bem-vindo a mais esta reflexão. A gente muitas vezes acha que não agiremos como os discípulos e que nós ouviremos todas as coisas, perceberemos todas as coisas e entenderemos toda a vontade de Deus. Mas à medida que a gente caminha, à medida que a gente vai na nossa jornada, a gente começa a perceber que não é verdade, que a gente anda deixando escapar o que nos é falado, ou que pelo menos Deus revela na Sua palavra, e a gente não percebe, não entende. Por quê? Porque estamos com os nossos olhos vendados, cercados de todo aquele aspecto da natureza humana, e a gente não tem a noção completa do que Deus está falando, da Sua vontade e da libertação que recebemos. Precisamos prestar atenção, precisamos buscar de todo o coração conhecer e compreender a vontade do Pai, nos colocar diante dele em nossas orações, pedindo para que abra o nosso entendimento com toda a sinceridade do nosso coração, no desejo de querer conhecer a sua vontade. Isso não quer dizer que a gente não vai errar, que a gente não vai pisar na bola, que não vai cometer o pecado. Pois qualquer coisa que nós façamos, que esteja fundamentado no pensamento humano, no pensamento natural, não é de Deus e não lhe agrada. E nós agimos de forma contrária à sua natureza. Por isso, a jornada de santificação é importante para que a gente tenha os nossos olhos abertos, para que a gente possa compreender a vontade de Deus e, assim, deixando escapar o que nos é falado, para que a gente possa entender toda a vontade do Pai. Lá em Mateus 16, 21, diz assim: Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Estas coisas escaparam do que Jesus tinha ensinado, falado, ou seja, os discípulos não perceberam isso, não ouviram, não entenderam. E o que a gente mais vê aqui é que ele padeceria na mão dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, para que fosse morto e ao terceiro dia ressuscitasse. Será que observamos ou temos observado tudo que está escrito nas Escrituras? Quem se opôs a Jesus? Os religiosos, aqueles que detinham conhecimento de Deus ou achavam que tinham conhecimento de Deus. O que nós fazemos em nossas vidas, no nosso dia a dia? O que nós queremos? Viver a vontade do Pai, andar como Cristo, buscando no nosso coração o conhecimento do Senhor e da sua vontade para que a gente revele como Cristo revelou. Entendemos que a nossa jornada de amadurecimento se trata disso, que a jornada de santificação é justamente para isso, para que a gente possa abandonar, deixar a natureza humana, nos despir de todo o aspecto da natureza humana e assim nos revestirmos de Cristo em nossas atitudes, em nossas palavras, para que a gente revele Cristo ao mundo, revele o Pai. Mas o que temos deixado escapar, que está nas Escrituras, que a gente não tem percebido e entendido? Quanto o nosso coração tem sido sincero na busca do conhecimento do Senhor? Quanto o nosso empenho tem se revelado no sentido de que, através da leitura da palavra, através das nossas orações, a gente tenha como foco conhecer e compreender a vontade de Deus e nos dispor a nos mover nessa direção de santificar, de negar a nós mesmos, de tomarmos a nossa cruz e seguirmos o modelo, o exemplo de Cristo. Então é isso que a gente precisa refletir. Se a nossa jornada não tem sido de crescimento espiritual, de amadurecimento, de santificação, para revelar o Senhor ao mundo, certamente estamos no caminho errado e temos agido como os discípulos, sem qualquer chama de dúvida. Aquilo que ele fala, aquilo que está nas Escrituras, tem nos passado por nós e nós não temos percebido
em nossas leituras, nas nossas meditações, nas nossas reflexões. Ter os olhos abertos é o que nós devemos pedir ao Senhor, ter o nosso entendimento iluminado, para que, tendo o entendimento adequado àquilo que Deus deseja nos revelar e falar, ou seja, condizente com a sua vontade, a gente possa nos mover na direção da vontade do Pai, buscando o conhecimento, o entendimento e o crescimento e o amadurecimento espiritual, para que nós possamos viver na plenitude do seu querer. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.